Continuando então, essa é a nossa quarta continuação, né? Nós paramos aqui, invocando o método salvar dados. Vamos continuar daqui então. Ressaltando, pessoal, que criamos uma variável aqui. Se eu não tivesse criado essa variável, olha só, tivesse colocado só o new, ele não ia dar erro, ele ia salvar, normal, sem problema. Só que, e se acontecesse alguma coisa, por exemplo, no lugar do código aqui, eu colocasse aí um texto que não é número e gerasse algum erro? Eu precisaria saber se o método salvou ou se não salvou no banco de dados. Para isso que nós colocamos uma variável, ou seja, o resultado desse método salvar dados, nós sabemos que é um boolean. Ele vai retornar aqui, ó, se é verdadeiro ou se é falso. Esse resultado vai ficar aqui nessa variável. E aí o que nós podemos fazer? Nós podemos verificar essa variável com o if ou se, muito conhecido aí no Excel, né? If, se, resultado igual. Importante explicar isso aqui, tá, pessoal? Olha só, igual, um sinal de igual no Java é para atribuir um valor. E dois sinais de iguais, nós podemos fazer uma comparação de valor, tá certo? Aqui nós queremos comparar, ó, se é verdadeiro ou se é falso. Se estiver true, o que nós vamos fazer? Vamos mandar uma mensagem aí para o nosso usuário, tá? Informando assim, olha, gravou, foi sucesso, beleza. Para isso nós utilizamos a classe JOptionPane. Já falei um pouquinho sobre ela atrás. Olha, show, mensagem, dialog. Qual que é a sintaxe dela aqui, Gabriel? Olha só, ela tem 3 construtores. Aqui nós podemos colocar a janela principal. Muita gente coloca null. Isso significa que quando você clicar na janela de baixo, tá, pessoal? Ela vai sobrepor sua caixa de mensagem. Se você colocar this aqui, ou seja, a janela atual, a sua mensagem sempre vai ficar em cima da janela atual. E vou colocar aqui o texto da mensagem. Olha, registro, ao português, registro salvo com sucesso. E vou colocar o título da mensagem. Vou colocar aqui confirmação. Mais uma vez com a vírgula, aqui eu coloco JOptionPane novamente. Se eu der um ponto e colocar info de informação, eu tenho information mensagem. Se eu colocar warn, eu tenho warn mensagem. Se eu colocar error, eu tenho error mensagem. Ah, Gabriel, qual que é a diferença? Os íconezinhos, tá, pessoal, que aparece na caixinha de mensagem. Aqui nós queremos informar ao usuário, ou seja, information mensagem. Salvou. Ah, não, Gabriel. Não veio então aí o true, veio um false. Beleza? Nós colocamos um else aqui, pessoal, olha. Que aí, se for verdadeiro, ele retorna essa mensagem para o usuário. Se não for verdadeiro, a própria classe controle e o método salvar já retorna aqui, ó, houve uma falha ao inserir o registro. Então não precisa, pessoal, de eu colocar esse else aqui não, tá? Eu vou deixar aqui, ó, sem ele, lá dentro ela já trata isso para mim automaticamente. Beleza, Gabriel. Podemos testar? Podemos testar. Vamos lá. Vou dar um F6 aqui. Cliquei errado aqui, pessoal. Dei um F7, ele entrou em debug. Vou dar um F6. Vou colocar um código numérico. Depois nós vamos tratar se é número, se é não, se não é, para o usuário não digitar coisa errada aqui. E vou colocar aqui, ó, forma de pagamento, dinheiro, baixa automático, sim, salvar. Opa, deu problema. Vamos ver aqui então o que está acontecendo. Houve uma falha ao inserir o registro, mais detalhes abaixo. Essa mensagem veio lá da tabela de controle, tá, pessoal?
Ele está reclamando aqui o nome da base de dados. Vamos ver como está lá no banco de dados. Olha, CRUD D de novo B, ou seja, Gabriel aqui escreveu o negócio errado. Vamos voltar aqui então dentro da nossa classe controle e aqui em cima nas variáveis aqui, ó, vou colocar mais um D aqui, tá pessoal? Vamos tentar novamente, vou rodar a aplicação, código 1 e vou colocar dinheiro, baixa automática, sim, salvar. Opa! Registro salvo com sucesso. Olha aí que legal, pessoal. Ok, observação. Notem que a informação continuou aqui na tela. Depois nós vamos fazer o limpar funcionar automaticamente. Gravou, limpa para mim, vida nova. Vamos cadastrar outro automaticamente, tá certo? Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês antes aqui. Vou fechar a janela, vou lá dentro do banco de dados. Agora não vou vir mais por aqui, eu vou na instância local. Nós temos um curso de banco de dados MySQL excelente, tá pessoal? Ele é restrito. Perguntem aí na descrição do vídeo sobre ele que eu dou mais informações para vocês, tá certo? Vou vir aqui na forma de pagamento, vou mandar selecionar registros. Olha só. Aqui está dentro do banco de dados e o nosso registro que nós criamos lá dentro. Está gravado. Funcionou perfeitamente o método de gravação. Tá, Gabriel? Então, depois que eu gravar, então, eu quero que limpe automaticamente. Como que eu posso fazer isso? Lembra, pessoal, que nós colocamos aqui dentro aqui do botãozinho limpar uma ação e nós criamos um código aqui dentro? Se eu deixasse dessa forma aqui, eu teria que repetir esse código ou com Ctrl+C para que depois do método gravar, aqui ó, salvar, depois da mensagem, eu mandar limpar os campos. Eu poderia repetir aqui. Só que, imagina você ficar fazendo isso toda hora que você precisa limpar. Eu excluí, eu repito o código. Eu alterei, eu repito o código. Eu gravei, eu repito o código. Vai ser muita linha de programação desnecessária, tá pessoal? O que nós podemos fazer então? Nós podemos criar aqui nessa janela mesmo, aqui em cima, ó, eu costumo criar depois do construtor aqui em cima. Olha, vou dar um Enter e vou criar um método. Public. Vai retornar alguma coisa? Não, nada. Igual uma amiga minha gosta muito dessa palavra void aqui, ó. Não vai retornar nada. E vamos colocar aqui, ó. Qual vai ser o nome desse método, Gabriel? Vai ser limpar. Lembrando, métodos começam com letra minúscula na convenção, tá, pessoal? Classes começam com letra maiúscula. Limpar, só que a segunda palavra, letra maiúscula. Campus. Vou abrir parênteses, fechar parênteses, abrir a chave, dou um Enter. NetBeans já fecha a chave para mim automaticamente. O que eu vou fazer, Gabriel? Vou colocar aquele códigozinho aqui, tá, pessoal? E eu posso colocar aqui, ó, um comentário de bloco aqui, um comentário do método, para falar o que esse método faz. Olha, este método limpa todos os campos da janela. Ok, por que isso aqui, Gabriel? Para que ficar fazendo esses comentários? Eu desenvolvi. Amanhã você vai e pega uma janela minha, um projeto meu, para você modificá-lo, dar manutenção nele. Por que eu não posso te ajudar dessa forma? Você chegou aqui, tá, o que isso aqui faz? Imagine que fosse extenso aqui, várias linhas. Estaria aqui em cima, te explicando tudo que esse método faz. Tá certo, pessoal? Aí você sabe aonde você deve mexer, aonde não. Boas práticas de programação. Criamos aqui, então, limpar campos. Tá. E lá embaixo, então, o que eu vou fazer aqui nesse botão aqui? Você não vai mais colocar esse código aqui, tá, pessoal? No lugar desse código, você vai colocar o nome do método que você criou, e os parênteses na frente e ponto e vírgula. Olha só. Aqui, ó. Olha só. Já não preciso mais escrever esse tanto de código aqui em todo lugar que eu precisasse dele. Eu posso simplesmente chamar o método que ele executa o que está lá dentro dele. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o nome do método limpar campos aqui. E aqui debaixo, ó, depois que eu salvar a informação, vou mandar organizar aqui, ele vai limpar os campos para mim. Vamos testar? Vou rodar a aplicação.
Eu sei que eu já tenho um código 1 lá dentro. Depois nós vamos tratar isso, tá, pessoal? Vou colocar aqui, então, o código 2. Porque senão ele vai falar assim, olha, não pode ser gravado, não. Já tem algum registro aqui dentro com o código 1. Impossível. Você pode alterar se você quiser. Vou colocar aqui em forma de pagamento, então, cheque. Baixa automática? Não. E vou dar um salvar. Observem que depois do salvar, depois que eu clicar no OK da mensagem, como nós colocamos aqui limpar campos depois da mensagem, ele vai limpar os nossos campos e já colocar o foco no código. Ó, então, salvar. Olha só. Registro salvo com sucesso. Vou dar um OK. Limpou os campos para mim. Olha que legal. Bacana, né, pessoal? Nós já estamos, então, fechando a janela, limpando a janela, salvando informações no banco de dados. Ah, Gabriel, eu quero, então, abrir uma informação que está lá dentro do banco de dados para me alterar ela na tela. Como que eu posso fazer isso? Existem algumas formas de fazer isso, tá, pessoal? Mais simples, mais complexas. Eu poderia criar aqui um botãozinho de comando aí com uma lupinha de ícone. Quando eu clicasse aqui, abrir uma janela aí na tela, que eu poderia criar um filtro, filtrar essas informações, para o usuário escolher aquela que ele quer editar aqui na janela. Mas, como eu disse no início desse CRUD, esse aqui é o nosso primeiro CRUD. Vou tratar ele da forma mais simples possível para que você possa absorver o conhecimento. E nós vamos aprofundando aí, fazendo outros CRUDs com data, valores, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui agora, então? Eu vou fazer o seguinte, quando o usuário digitar aqui um código e ele passar para o próximo campo, ou seja, na saída, na perda de foco desse campo código aqui, eu posso fazer a minha aplicação, verificar no banco de dados. Olha, esse código aqui existe? Existe. Opa, vou abrir aqui então ele para o meu usuário. Tá certo? Vamos fazer o sistema ficar inteligente, pessoal. Vamos lá então. Como nós fazemos isso? Nós temos aqui dentro da classe controle aqui de forma de pagamento, nós temos o método salvar, nós temos o método alterar, nós temos o método excluir e nós temos o método listar dados. O que esse método listar dados faz, pessoal? Tá vendo aqui, ó, ele recebe um ID, um inteiro, um código. E aqui embaixo ele filtra, ele vai lá no banco de dados e fala, olha, eu quero todos os registros com o código que o cara passou aqui para ele. E retorna isso na forma de uma lista de informações. E cada registro dessa lista tem o que tiver dentro da forma de pagamento, um ID, um nome e se baixa automático ou não. Então, dessa vez agora, nós vamos chamar esse método listar dados aqui para nos auxiliar a trazer essas informações. Tá certo, pessoal? Essa parte aqui vai complicar um pouquinho. Mas não se preocupe, nós vamos ter outros exemplos e você vai entendendo aí cada etapa, tá certo? O que eu vou fazer então, Gabriel? Eu vou criar um outro método aqui em cima, pessoal, e vou dar o nome desse método de public void local. Vou colocar carregar informações. Abrir e fechar parêntese. O que eu vou fazer aqui agora então, Gabriel? Eu vou, pessoal, chamar aquele nosso método lá, listar dados. O que eu vou fazer com ele? Eu vou criar, lá fala que ele retorna uma lista de informações. Então eu vou criar uma lista, array list. Esse array vai ter o tipo da mtab forma de pagamento. Aqui, usando esses operadores maior ou menor, nós passamos o tipo, tá? E eu falo que essa nossa lista ela vai ter um nome na memória de lista igual e vou chamar o meu método lá. Vou invocar a minha classe controle new ctab forma de pagamento e vou chamar nosso método listar dados. E eu tenho que passar nesse método listar dados aqui, pessoal, o que estiver, o código que estiver aqui. Ou seja, nessa caixa de texto. Vou pegar o nome da caixa de texto, vou colocar aqui dentro, get
text vai dar erro. Por quê? Porque ele está esperando um inteiro e a caixa de texto retorna um texto. Mais uma vez nós entramos na conversão. Integer, ponto, parseInt, fica dentro do parênteses a parseInt. Olha só, está reclamando aqui a importação do ArrayList. Ele não estava usando essa classe ArrayList ainda. Ok, nós criamos uma lista do tipo mTab forma de pagamento, demos o nome de lista e a nossa classe controle vai lá e faz a pesquisa em cima do código que nós passamos, retorna para a lista. O que eu vou fazer agora, Gabriel? Se, pessoal, lógica de programação, o código que eu passei aqui existir dentro do banco de dados, significa que essa lista vai ter registro. Ele vai encontrar registro e vai adicionar nessa lista. Então eu posso checar se essa lista tem registro ou não. Então eu digito o if ali, que é o se lista, ponto. Como que eu sei se ela tem registro ou não? É só eu olhar o tamanho dela, tá? E tamanho em inglês é size. Se size maior que 0, vou abrir a chave, dou enter e já fecha a chave. Se size maior que 0, tem registro na lista, Gabriel. Tem registro. Como o código já vai estar com o código aqui, eu não preciso passar informação para ele. Eu posso carregar apenas informações de nome e aqui da baixa automática. Tá, pessoal? O que eu vou fazer então? Eu vou fazer o seguinte. txt nome. Vou passar informação para a caixa nome. setText. Qual informação que eu vou passar, Gabriel? Olha, a informação da lista. Vou dar um ponto. Essa lista, pessoal, você já viu aí na planilha do Excel que você tem a linha 1, a linha 2, a linha 3 e assim sucessivamente? Essa lista também internamente ela tem isso. Nós usamos o get para falar qual linha que nós queremos pegar. Olha, e aqui dentro eu falo o número da linha. As linhas no Excel começam no 1, 2, 3. As linhas aí dentro da lista, os registros da lista, começam no 0. Então eu vou pegar o primeiro que apareceu, que ele localizou lá, vou pegar o primeiro. E como essa lista é do tipo tab, forma de pagamento, se eu der um ponto aqui depois do número da lista, opa, mais uma vez, orientação objeto. Ele me retorna os nomes aqui. Eu não quero passar, eu quero pegar a informação da lista e eu já estou passando para o nome. Então eu quero get nome form. Olha só. E agora vamos passar para o checkbox. Ponto, set selected. E vou mais uma vez, lista.get, passar que eu quero a linha 0. E vou, ponto, olha, is baixa automática form. Olha só que legal. Criamos aí o nosso método carregar informações. Ah, Gabriel, você criou uma lista na memória e já carregou, ou seja, você já utilizou a lista. Ela fica aqui a Deus dará? Não. Você tem que fazer isso aqui, tá, pessoal? Ó, igual a null. A lista é nula já. Já fez para mim o que eu precisava. A lista agora na memória é nula. O que vai acontecer? O Java ele tem um coletor de lixo. Ele vai passar lá na memória, vai ver que não está sendo utilizada para mais nada, vai limpar da memória do computador, liberando aí mais recursos da máquina, tá certo, pessoal? Vamos continuar mais uma vez na próxima videoaula. Espero vocês.